Até então, por exemplo, do desfraude, né? Entrando em questões de intervenção. Então, muitas mães às vezes chegam e falam, né? Ai, mas o meu filho já tem tantos anos e eu não consigo tirar a fralda dele, né? Então, tem algumas dicas que a gente pode estar passando essas dicas, mas nem sempre vai Sim, dar certo para aquela criança ou para que, às vezes até já é adulto exato, já, né? Então, não, exato, nem sempre vai dar certo, porque às vezes até tem um problema orgânico, né? exato. Então, já falando aqui no desfraude, Carla, eu não sei se o pessoal está com alguma dúvida, também qualquer coisa, Carla, eles não sei, Ah, mas e no assim, eles estão final vamos abertos, pôr né? nos comentários, aí Ah, a gente responde. belezinha, belezinha. E aí, gente, eu queria também já, como a Carla deu essa abertura aí pra gente, gera muitas dúvidas, e assim, quando chega o momento, os pais também ficam ali apreensivos, ansiosos, porque há algumas questões, mas como a Carla falou, a gente pode deixar uma dica. Eu separei aqui uma dica, gente, que é um procedimento que a gente usa, e eu acredito que vai estar ajudando muitos pais que estão aí assistindo a live, aqui Legal. a live da Carla. E aí, gente, primeira coisa que a gente deve saber, a gente tem que estar atento aos sinais da criança, né? E também a gente tem a questão fisiológica, né? Então, ou seja, a gente tem que a medicina ela explica o quê? Com 2 anos e meio, né? As questões ali dos esfíncter da criança, ela já vai estar mais preparada, né? Já vai estar mais formada. Então, a gente orienta o quê? Para começar o desfraude com 2 anos e meio, né? Porque ali é uma questão de corpo, vai estar mais estruturado, né? Vai estar mais formado, falando numa linguagem mais prática. Sim, Claro que tem crianças que já vão demonstrar os sinais antes mesmo dos 2 anos e meio. sim. Acontece muito, crianças ali com 1 ano e meio que já vai estar dando sinais. Quais são esses sinais, Arthur? Então a gente percebe que a criança ela fica mexendo mais na fralda, ela fica colocando ali a mão nos genitais, fica ali com aquele comportamento de ficar meio que pulando e se incomodando. Então, esses são os sinais que a gente já percebe que a criança está pronta para o desfraude, né? Então, mas aqui, como eu falei, vamos lá pensando que essa criança ali está com 2 anos e meio, está com tudo mais formado e a mãe falou, não, vamos iniciar o desfraude. Os Então, eu primeiros separei aqui, passos, Carla, vamos dizer assim. isso. Eu separei aqui 5 passos, né, para essa criança, para deixar aí de dica para os pais. Lembrando que quando o pai decidir a fazer o desfraude, quando a mamãe e o papai começar esse procedimento, quando você tirar a fralda, ali é um divisor de água, você não pode mais voltar atrás. Lembra que a gente falou do cérebro, que ele aprende, ganha os secundários? E outra, principalmente no autismo, tem que ter essa rotina. A gente sabe que eles são. Essa questão de rotina ali com o autista é muito real. Então, tirou a fralda, não é assim, um dia põe, um dia tira. Senão o Isso, cérebro da criança vai se confundir. O cérebro vai pensar, por que horas eu uso? Eu posso fazer na fralda, por que horas eu tenho que fazer no banheiro? Então, não, né? Então, decidiu fazer o desfraude, tirou, não vai colocar mais, né? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente ver qual é a relação da criança com o banheiro, né? A gente leva ela, vamos perceber se ela tem um certo medo, vamos ver como ela se comporta ali diante do banheiro. Por quê? A gente não quer fazer um procedimento que vai traumatizar essa criança. Então, o sim, banheiro tem que ser um ambiente legal, um ambiente bacana. Então, a gente pode fazer, antes de tirar a fralda, já ir levando essa criança no banheiro, mostrando para ela, às vezes colocando alguns personagens ali na parede, na patente. Tem muitos pais que falam assim: nossa, Arthur, mas você não acha interessante primeiro ensinar no pinico? Gente, é melhor que já ensine e no banheiro. Por quê? Porque se a gente ensinar ela a ir no pinico, depois você vai ter todo um trabalho para ensinar a levar na patente. Então, para que exatamente. fazer 2 procedimentos? Já É, vamos, não tem essa de.
Essa é a minha opinião. Vamos ser mais objetivo e mais prático. Adaptadas, né, que você pode colocar, então... Isso, exatamente. Personalizada, né? Isso, Carla. Perfeito, perfeito. Então, vamos ensinar essa criança já aí, né, para patente, já para não perder tempo também. Então, primeiro passo, a gente vai analisar como que é a relação dela com o banheiro. Se ela for um pouquinho medo do banheiro, né, se ela ficar, você não vai insistir, olha, faça, porque senão você vai traumatizar e vai piorar o procedimento. Leva aos poucos, entendeu? Então, vai levando ela aos poucos e tudo mais. Segundo passo, depois que você começou a tirar, é 2 procedimentos, diurno e noturno. Então, de dia a gente vai tirar a fralda dessa criança e vai deixar ela sem fralda, né? É por isso que a gente fala assim que o legal é fazer o desfraude no verão, né? Porque é um pouco menos sofrimento para a criança. Então, assim, vai deixar ela ali com uma blusinha, uma cuequinha. E aí, de 30 em 30 minutos, você vai estar levando essa criança ao banheiro, né? Você já fez aquele primeiro passo, ela não tem medo do banheiro, ela Sim. vai tranquila. De 30 em 30 minutos, você vai levar essa criança. Aí você fala, faz xixi, faz cocô, né? Sim. Geralmente ela não vai ter... Também, né, Arthur? Durante o dia. Isso, perfeito. Perfeito, foi ótimo isso que você falou, cara, eu nem tinha pensado. Ótimo, perfeito. Exatamente, né, para já ali estar estimulando ela realmente a ter vontade. Então você vai levar ela. Lembra daquela palavra que a gente falou no começo da live? Consistência. Uhum. Tem que ter consistência, gente. Não adianta o pessoal pegar e horas leva, hora não leva. O cérebro da criança não vai entender. Uhum. E aí depois os pais chegam no terapeuta e falam, não tá dando certo. Aí eu falo para os pais, algum horário aí não tá tendo consistência. Então, assim, de 30 em 30 minutos. Gente, no começo é difícil, é um sacrifício? Mas vai valer a pena, né? Em questão econômica, em questão da aprendizagem dessa criança, cada aprendizagem que o teu filho está aprendendo, cada aprendizagem que a criança aprende, a gente tem que lembrar que as redes neurais dessa criança estão se expandindo. Então, o cérebro está criando redes aí de aprendizagem. Né? Os neurônios dessa criança estão se fortalecendo. Então, é um aprendizado. E cada aprendizado abre outra porta. Né? O terceiro passo. Né, Arthur? Exatamente, cara. Então, tem que ser... Exatamente. Isso é para todo ser humano, né? E também não é só para criança com autismo. Esse procedimento que a gente faz é para qualquer criança, tá, pessoal? E é uma coisa que ajuda muito. O terceiro passo. Lembra do reforço, gente, que a gente falou bastante na live? Vai lá e separa um reforço. Pode ser um brinquedo que ela gosta muito. Uma comida. Nossa, ela gosta muito de chocolate. Por que você vai ter que separar esse reforço? Porque toda vez que você levar a criança e ela fazer o xixi e o cocô, o que você vai fazer? Imediatamente você já vai dar um reforço para ela. Sim. O que o cérebro dessa criança vai associar? Nossa, ir no banheiro é legal. Toda vez que eu vou no banheiro, a minha mãe dá aquele brinquedo que eu gosto muito. Ela dá aquele eletrônico que eu gosto muito. Ela dá aquele chocolate que eu gosto muito. Mas o reforço tem que ser levado imediatamente. Então, ela acertou, ganha o reforço. Olha Perfeito. Que legal, Carla. Perfeito. Olha como esses passos são bacanas. Mas aí você vai pensar o seguinte, poxa, Arthur, mas tem hora que a criança vai errar. É uma realidade, Carla. O que a gente faz, Arthur? Quando, por exemplo, a criança está ali, ela fez na calça, na sala, no quarto, e ela não fez o certo. Prestem bem atenção, pessoal. O que fazer nesse momento? A gente orienta o seguinte. A mãe vai pegar a criança, não vai brigar, não vai chamar atenção. Por quê, Carla? A gente sabe que só o fato de você estar brigando já é um reforço social. Então, isso para a criança já é um reforço. Minha mãe está aqui brigando. E às vezes eles não entendem a diferença de estar brigando, de estar... Entendeu? Então, a presença da mãe já é um reforçador.
Por isso que muitas das vezes, com crianças típicas e atípicas, a gente vê muitas das vezes muitas crianças aprontando, e aí você pensa, nossa, por que meu filho apronta tanto? Justamente pelo reforço da tua presença. Porque o fato de você ir brigar com ele, para ele já é um reforço, né? É um pouco triste, mas é uma realidade. Então, o que a gente vai orientar? A criança fez no local errado, a mãe, o pai, vai bloquear essa criança de atenção, vai virar o rosto, vai limpar a criança, né? Pode até levar ela no banheiro e falar xixi, cocô no banheiro. Só isso, não vai ficar falando muito, não vai olhar para a criança e vai limpar ela e liberar ela novamente. O que o cérebro da criança vai associar? Quando eu erro, eu não sou reforçado, não é legal, não é prazeroso. A minha mãe vem me limpar, mas ela nem fala comigo, ela não me dá atenção. É mais legal eu fazer no banheiro, porque quando eu faço no banheiro, a minha mãe me parabeniza, ela me abraça, ela dá o brinquedo que eu quero. Tá vendo como que é muito legal? Entendeu, gente? Então, se a gente seguir esse espaço, é sucesso, Carla. É muito raro não dar certo. O quarto passo seria do tempo, então 20 a 30 minutos, de 20 em 20 ou de 30 em 30 minutos, a gente vai estar levando essa criança e lembrando, depois que tirou a fralda, não coloca de novo. E o último passo, que é o que eu também já falei, que é bloquear a atenção, né, dessa criança quando ela fazer a gente chama de escape. Escape é quando ela faz nas horas erradas, fez ali. E assim, à noite o que a gente orienta? Coloque a fralda depois que a criança dormir e tira a fralda antes dela acordar. Ah, legal. Então, entendeu? Porque ela não pode, o que a gente não pode confundir essa criança. Horas minha mãe coloca, eu posso fazer. Horas minha mãe não coloca. Então, mais uma vez, gente, lembrem-se, quando vocês lembrarem dessa palavra consistência, lembrem-se da gente aqui nessa live. Seja consistente em tudo que você for ensinar para o teu filho, pessoal. Qualquer procedimento que os terapeutas passar para vocês, tenha consistência.